A leitura panorâmica que fizemos das respostas à pergunta quem nos mostrou, por um lado, a inseparabilidade entre aquele que colocou a pergunta, ou seja, Jesus de Nazaré, e aqueles que deram as respostas, a saber, no caso do episódio de Cesaré de Filipe, os contemporâneos de Jesus através de seus discípulos, e Pedro. No caso das diversas épocas que evocamos, os que acolheram Jesus como Cristo, Senhor, Filho de Deus, Filho do homem, Salvador, consubstancial Pai, unidade indissolúvel no Verbo encarnado entre as naturezas humana e divina, Redentor do gênero humano. Tidas como suspeitas pela razão moderna, essas respostas foram objeto de desconstrução pelos métodos histórico-críticos, que buscaram traçar uma biografia de Jesus. Tal intento chegou, porém, ao impasse, pois, segundo Schweitzer, cada busca do Jesus da história trazia as marcas de quem a realizava. Diante desse impasse, Bultmann afirmou que o que importava, na verdade, não era o Jesus da história, mas o Cristo da fé, acessível através do querigma, que confessava que o crucificado havia sido ressuscitado. E que isso era o que importava, pois a fé pascal era a que havia dado origem ao cristianismo, e era ela que dava sentido à existência. Satisfeitos com essa solução, os discípulos de Bultmann iniciaram uma nova etapa nas pesquisas sobre Jesus da história, concentrando-se em alguns aspectos da vida do Nazareno, sua morte, sua pregação, sua praxis. Essa segunda busca de Jesus da história, marcada inicialmente pela ênfase na compreensão escatológica apocalíptica e pela ideia da ruptura que o Nazareno estabelecia com o judaísmo de seu tempo, ganhou novos contornos com a chamada terceira busca, que valoriza a dimensão sapiencial da pregação de Jesus e propõe a continuidade entre ele e o judaísmo no tempo em que ele viveu. Os debates suscitados pelas pesquisas sobre Jesus da história foram inicialmente marcados por uma compreensão da ciência isenta de pressupostos. No caso de Jesus, os pressupostos foram identificados com a confissão de fé dos discípulos ou da igreja. Daí surgiu a oposição entre Jesus da história e o Cristo da fé. Ora, a pretensa isenção revelou-se enganosa, pois a imagem que foi sendo elaborada estava relacionada com a opção teórica do pesquisador. Foi essa constatação que levou Schweitzer à conclusão de que era impossível retraçar a história de Jesus. O que daí deduziu, Bultmann e as outras buscas do Jesus da história mostram, porém, que toda a história é interpretada. E no caso de Jesus, a resposta à pergunta quem supõe da parte de quem a elabora certa relação com ele. É o que se pode perceber nos vários modelos cristológicos das últimas décadas, como o soteriológico, o histórico-práxico, o sistemático, o narrativo e o pluralista. Cada um tem como pressuposto o horizonte de compreensão de quem o propôs. Isso que vale para a cristologia e a soteriologia, vale também para as demais ciências, mesmo para as exatas, que pressupõem da parte do pesquisador o interesse por um dos aspectos do seu estudo. Reconhecer o lugar do intérprete no discurso feito por um determinado objeto de conhecimento não significa que tal discurso perderá seu caráter científico ou será contaminado pela subjetividade de quem o elabora, conduzindo o saber ao relativismo. Todo saber é saber sobre alguma coisa, portanto não pode inventar seu objeto, que sempre se oferece a ser conhecido, dando origem a afirmações com pretensões de dizer algo sobre sua verdade. No caso de Jesus, a história da cristologia é rica de afirmações que dizem algo sobre ele, mas que não esgotam a riqueza do que foi sua existência. É diante desta existência que surge a pergunta quem, cuja resposta aponta para um significado, que por sua vez vai sendo relido e reinterpretado em cada tempo e lugar, ganhando então novos contornos, segundo o contexto e o horizonte de quem o encontra. À luz dessas considerações preliminares, é possível então estabelecer os dois princípios hermenêuticos a partir dos quais se elaborar o discurso cristológico na atualidade. Primeiro, toda cristologia é contextual, ou seja, feita num lugar e num tempo determinado. Segundo, a referência de todo o discurso cristológico é a vida humana e mortal de Jesus de Nazaré. Vejamos de modo sintético o significado de cada um desses pressupostos, começando pelo primeiro, o caráter contextual da cristologia e soteriologia. O contexto de quem busca dizer o mistério de Jesus de Nazaré é em grande parte determinado pelo lugar e pelo tempo no qual se encontra quem elabora o discurso cristológico e soteriológico. Por exemplo, as primeiras cristologias foram elaboradas no início da Era Comum, na Judéia e na Palestina,
em meio judaico-cristão e em seguida em meio greco-cristão, como mostra a narrativa dos Atos dos Apóstolos. As principais referências para a sua elaboração eram as desse contexto. O próprio fato de haver várias cristologias, soteriologias nos escritos do Novo Testamento atesta isso, mostrando como a figura de Jesus possuía um excesso de sentido, inapreensível num único discurso. O período que se seguiu, da época patrística, mostra que as questões levantadas por quem acreditava em Jesus já eram outras. Os que professavam a fé cristã haviam deixado de ser perseguidos e a Igreja havia se tornado a religião oficial do Império Romano. A cristologia, então elaborada, recorreu à linguagem mais conceitual da filosofia grega, conferindo às afirmações da fé um caráter mais universal e com pretensão de dizer a verdade mais profunda do mistério de Jesus de Nazaré, confessado como Filho de Deus, consubstancial ao Pai, mediador da criação e da salvação, participando da natureza divina e humana na pessoa do Filho. Na época medieval, a preocupação já foi outra, mais sistemática, com ênfase nos efeitos salvíficos do evento Cristo para a humanidade. A razão moderna, com seus métodos críticos e analíticos que desconstruíram discursos sobre Jesus, elaborados até então, situou Jesus na história de seu tempo e revelou vários aspectos de sua vida até então desconhecidos ou pouco valorizados, suscitando assim um novo interesse sobre ele. Mesmo ganhando novos contornos e significados, grande parte do discurso cristológico e soteriológico elaborado ao longo dos séculos foi o resultado do diálogo entre a fé bíblica e a razão filosófica grega. As rupturas estabelecidas pela ciência moderna também tinham como referência a racionalidade grega e sua pretensão à universalidade. A própria expansão do cristianismo nos diversos continentes e culturas, a partir da época moderna, não fugiu à lógica da racionalidade grega, identificada como constitutiva do mundo ocidental. O mundo contemporâneo posterior à Segunda Guerra Mundial tem, contudo, questionado todo o intento de estabelecer uma única lógica ou uma única racionalidade para se compreender o mundo e a existência humana. O processo de descolonização, iniciado já no século XIX, ganhou novos contornos ao longo do século XX e no início do século XXI, sobretudo com as críticas às grandes narrativas, que deram origem ao mundo moderno, e a valorização das pequenas narrativas, marcadas pelas lutas pelo reconhecimento de povos, culturas e situações humanas subalternizadas e oprimidas. A Igreja Católica, com o Concílio Vaticano II, mais que homogeneizar o catolicismo, como havia feito nos concílios de Trento e no Vaticano I, passou a valorizar o rosto plural das diversas igrejas que compõem a catolicidade. O discurso cristológico e soteriológico foi então enriquecido com essa perspectiva, como atestam, entre outros, os esforços da teologia da libertação, da qual nasceram várias cristologias na América Latina, e também as teologias que recorrem a elementos da cultura africana, como a ideia de ancestralidade, ou da cultura asiática, como a ideia de harmonia. Embora fundamental na elaboração da cristologia e da soteriologia, a contextualidade não é suficiente. Ela deve confrontar-se com seu objeto central, ou seja, a vida humana e mortal de Jesus de Nazaré. Como vimos na introdução a esta atividade acadêmica, muitos elementos desta vida, atestados pelos escritos do Novo Testamento, foram identificados pela exegese científica como não históricos, em vários casos como míticos, ou seja, não tendo de fato acontecido, e a maioria deles como já tendo sido interpretados à luz da fé pascal. Como acercar-se então da vida humana e mortal de Jesus, se ela parece ser fugidia à luz da ciência histórica? A conclusão de Schweitzer da impossibilidade de uma vida de Jesus e as consequências que dela tirou Bultmann, de que o que importava não era a história do Nazareno, mas a fé pascal, não são satisfatórias para a cristologia e a soteriologia, como mostraram a segunda e a terceira buscas do Jesus da história. Como veremos nesta etapa de aproximações, o que a ciência histórica descobriu da vida do Nazareno oferece pistas e dados mais do que suficientes para situá-lo no tempo e no espaço em que ele viveu. Essas pistas e esses dados da vida de Jesus, revelados pela exegese histórico-crítica moderna e contemporânea, mostram também que, embora escritos à luz da fé pascal,
Os textos do Novo Testamento, sobretudo os evangelhos, são os que mais se aproximam do que foi a vida pública, a pregação, a ação do Nazareno, como também do que provocou a reação que o levou a ser entregue, condenado e morto na cruz. Os evangelhos são também a melhor referência do surgimento do testemunho pascal. De fato, eles articulam o Jesus terrestre e o Cristo exaltado. Ou seja, eles mostram o impacto que Jesus provocou em seus discípulos, que nós compreenderemos como os com Jesus, e nas pessoas que foram interpeladas pelo anúncio que eles fizeram da vida, da pregação, da morte, da ressurreição do Nazareno. Os textos do Novo Testamento não são uma biografia de Jesus e nem propõem uma doutrina sobre ele, como será feito depois pelos concílios do primeiro milênio. Eles propõem a articulação paradigmática, a partir da qual elaborar todo o discurso cristológico, soteriológico, e por isso são a fonte a partir da qual elaborar esse discurso. Desejo a você que aproveite bastante dessa etapa dos seus estudos.